Muito bom, pessoal. Sejam muito bem-vindos novamente. Vamos continuar aqui com a nossa viagem aqui pelo Adobe Audition. Vamos ver agora como que nós utilizamos este programa para editar e mixar áudio. Já fizemos uma gravação, temos aqui já essa primeira trilha aqui no alto gravada, já vimos aqui o registro, né, visual da amplitude da onda sonora registrada, das ondas sonoras registradas ao longo de uma linha de tempo. Então agora vamos proceder com o processo de edição e de mixagem. Né? Edição é justamente a gente separar os melhores pedaços que foram gravados, colocá-los em ordem, né? Editá-los justamente para que a gente tenha uma gravação de boa qualidade. A mixagem é quase o processo final de um trabalho de multipista, quando eu tenho várias trilhas de áudio gravadas. O Audition me permite gravar muitas trilhas, 5, 6, 10, 12, 14, tudo depende da capacidade do processador da máquina onde está instalado esse Audition e da memória RAM também, né? E de mais algumas coisas depois, quando eu vou fazer a mixagem, se eu abro muitos plugins com muitos processadores de efeitos também, quanto mais plugins eu usar, menos trilhas de áudio, né, eu posso trabalhar simultaneamente. Mas agora nós vamos utilizar uma trilha ou duas só para a gente mostrar como é que a gente faz. Né? Mas a mixagem, então, quando eu tenho essas diversas trilhas, então eu vou selecionar quais elementos dessas trilhas, né, vão estar em evidência em determinado momento da gravação. No caso, se eu tenho uma música, se eu tenho uma introdução musical com algum instrumento, um violão que faz uma introdução, depois eu tenho a voz do cantor, então, que precisa estar em evidência, depois eu tenho uma flauta que faz uma outra frase, e assim por diante. Eu tenho os versos de uma canção, depois eu tenho o refrão, eu tenho sempre em momentos diferentes da música, diferentes elementos que merecem estar em evidência, né, que merecem ser percebidos pelo ouvinte. E a mixagem faz isso, através de diversos recursos técnicos aqui, a gente vai, então, colocando estes elementos em evidência de forma que fique um resultado agradável, que fique de acordo com a ideia que o criador, né, que o compositor, que o produtor da gravação tem. Muito bem. Nós, então, temos aqui já uma sessão de gravação aberta, temos aqui uma trilha, track número 1, olha só aqui o que a gente pode fazer, e é importante, eu vou nomear aqui essa gravação, vamos chamar isso aqui de locutor, né? Aqui temos, então, uma locução, fica mais fácil, né, sempre da gente saber o que tem gravado em cada trilha. Aqui eu tenho uma segunda trilha onde não foi gravado nada, e aqui a trilha master, que é a trilha de saída, né, dentro do caminho que o sinal de áudio percorre, desde que ele entra no computador, vem para o programa, é registrado, vai ser editado e depois exportado e convertido para um arquivo WAV, um arquivo MP3, por exemplo. A saída do áudio deste programa, onde a gente tem diversas pistas, esta saída vai se dar num arquivo de 2 canais, né, se eu estiver mixando para um arquivo estéreo. Este programa também permite que a gente faça uma saída em 6 canais, em surround, se eu estiver fazendo uma mixagem para cinema. Porém, eu preciso de uma placa externa que tenha a capacidade de fazer uma conexão com 6 alto-falantes para que eu possa, então, fazer essa mixagem. Não é o nosso caso aqui nesse momento. Vamos trabalhar com um arquivo estéreo, ok? Temos uma trilha gravada, vamos fazer um procedimento que muitas vezes é utilizado, vamos importar uma trilha. Vamos aqui, File, Import File. Nesse caso, eu tenho aqui já alguns arquivos aqui numa outra pasta, tenho alguns trabalhos aqui, tenho alguns arquivos WAV aqui, por exemplo, né? Então, vamos pegar um arquivo aleatório aqui, né? E vamos trazer
E olha só, ele veio para esta janela aqui do Adobe Audition, que é uma relação, é um diretório de arquivos que foram incorporados a esta sessão de gravação. Como eu fiz essa primeira locução aqui, né, track 01, é esse arquivo aqui que eu mesmo gravei agora há pouco quando eu estava fazendo um vídeo sobre gravação. Né? Agora eu importei este arquivo aqui, locutor 021, que estava numa outra pasta aqui no computador, né? E tutorial audition, não sei o que, .sesx é o arquivo da sessão do audition. Esse arquivo ele contém todas as instruções de gravação, de edição, de mixagem, de configuração de parâmetros dos plugins, se eu vou colocar eco, se eu vou colocar um noise gate, se eu vou colocar compressores, enfim, tudo isso fica registrado neste arquivo do Audition. Mas atenção, repito, se quiserem copiar o arquivo do Audition para levar para trabalhar em outra máquina ou fazer um backup, é necessário copiar este arquivo aqui e a pasta que fica junto a este arquivo, porque na pasta ficam contidas todas essas gravações, todos esses áudios que foram gravados ou importados para dentro desta sessão, ok? Isso é muito importante. Muito bem. Então eu trouxe essa gravação aqui, locutor 021, o que eu vou fazer? Vou arrastar para esta outra trilha que eu abri. Muito bem. Agora temos uma sessão multipista. Temos duas trilhas de áudio, são completamente desconexas aqui, não tem muito uma coisa a ver com a outra. O que nos interessa é observar o que nós podemos fazer com esse áudio digitalizado. Ele está em estado bruto. Nós agora temos que editar, selecionar os melhores trechos. Como é que a gente pode fazer? Primeira coisa, aqui eu selecionei esta trilha. Aqui selecionei essa outra. Observem, né? O que eu faço aqui? Quando eu trago o meu cursor aqui para o canto, percebam, ó, que ele se transforma, ele assume o cursor, fica esse colchetezinho aqui de vermelho e olha o que eu posso fazer. Em vez de ficar cortando a trilha para achar o pedaço ideal, eu posso simplesmente, né, trabalhar o início e o final desse pequeno arquivo. Na verdade, isso é chamado região. O software chama isso de região. E eu também posso arrastá-la para essa posição inicial. Posso ir até o final desse arquivo e fazer a mesma coisa desse lado. Olha aqui, ó. Posso puxar ele de novo? Posso. Eu posso selecionar só um trecho. Digamos que eu quero só um trecho. Vou dar um exemplo aqui, ó. Primeira coisa, óbvio, eu estou fazendo isso visualmente. Aqui está o meu cursor. M de mute significa vou silenciar esta primeira trilha para escutar só essa daqui. Vamos escutar o que temos gravado. O grupo Meu Iaiá, Meu Ioiô apresentou Bêbados no Ônibus. Muito bom. Digamos então que este trecho aqui é o que me serve. Eu tenho tudo isso aqui que não me interessa. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu posso dar um zoom out, né? Ó, diminuir o tamanho da trilha, funciona, ajuda. Aqui eu tenho zoom out na horizontal e aqui na vertical. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar e é só isso que eu quero usar. Só este trecho que me interessa. Ok? Isso é o que me interessa. Olha que eu posso arrastar aqui, ou se ele está aqui, eu também posso clicar aqui, que ele volta para o final, ou então eu posso clicar comando e seta. Observem aqui que ele vai mostrar, ó, comando e seta esquerda. Muito bom. Eu quero pegar um outro pedaço desse arquivo. Muito fácil, eu posso puxar ele de novo aqui, ó. Puxei ele duas vezes, ele está duas vezes na mesma trilha. Eu quero pegar um outro pedaço dele que está lá no meio. Não tem problema. Colocamos o nosso cursor aqui. Opa, selecionei o outro. Colocamos o cursor aqui. Roteiro adaptado, Thiago Ipa.
Bom, é isso que me interessa? Muito bem. Aqui. Mesma coisa. Mesma coisa. Ó. Por exemplo. Então eu começo a pegar esses pedaços e começo a colocar eles. Obviamente eu tenho que sempre ouvir e colocar de maneira que isso fique harmonioso, que isso tenha ritmo. E olha uma coisa interessante, se eu sobrepor esses dois arquivos, o Adobe Audition automaticamente já cria esse movimento chamado crossfade. O fade é esse movimento aqui de baixar o volume aos poucos para não dar um choque no ouvinte, de repente aquele som desaparece ou o som que está entrando entra de repente de uma maneira brusca. Então, essa linha aqui é o movimento que vai ser feito pelo volume, o controle de volume do canal. Vai baixar um arquivo e subir o outro para que essa transição seja feita de forma suave. Isso se chama, no jargão técnico, crossfade. Ok? O Adobe Audition, quando eu sobreponho duas trilhas, ele automaticamente já faz isso, e óbvio que a gente pode editar isso aqui também, né? É configurável da maneira que a gente desejar. Muito bem.